Olá, pessoal. Então vamos começar mais uma aula focada, direcionada, trabalhada para a banca Cefet. Nós vamos analisar alguns temas, tá? Dentre eles alguns pedidos para o nosso alunato. E nós também vamos trabalhar aí texto de aluno. Vamos trabalhar modelos, tá? Detalhando um pouquinho aí para quem estava no nosso seminário. Quem não estava vai vir também. E vamos ver ali os pontos da referência bibliográfica. Eu fiz um mix de alguns pontos ali. Vocês vão ver que tem algumas coisas bem interessantes, que às vezes era até dúvida de aluno, etc. São detalhes que estão colocados lá pela banca de forma muito clara. Ou seja, é uma obrigação, né? Que se a gente não fizer da forma que a banca está pedindo, vocês vão ser penalizados e vocês vão acabar perdendo pontos. E como muito bem sabemos, caso você perca aí qualquer quantidadezinha, por menor que seja, por mínima que seja, foi ali um acentinho, foi ali uma letra maiúscula, foi ali esquecer uma parte do tema, isso já vai te dar um problema assim tão grande na sua redação que dificilmente você vai passar. Tá? A gente entrou numa época de redações e entramos numa época de concurso no qual o candidato ele vai precisar cada vez ficar mais esperto com qualquer detalhezinho, ficar cada vez mais esperto com o que a banca cobra, porque a chance de você quebrar a cara é imensa, tá? As bancas têm cobrado bastante. Então, primeiramente, você tem que ter muita cautela naquilo que te for pedido. Os últimos concursos que aconteceram aí, que a gente trabalhou mais diretamente com o nosso curso, a gente conseguiu perceber que, e logicamente a gente produziu muito conteúdo para esses concursos que a gente teve aí do Estado, que a gente teve de Lagoa Santa, que a gente teve da Prefeitura de BH, e a gente conseguiu ver uma quantidade absurda de gente, absurda mesmo, vocês têm noção, que não foram capazes de chegar ali na questão de não zerar a prova, tirando fuga parcial, né, que assim, quase sempre acontece. O que teve de gente que teve fuga total não está no gibi. E muitas vezes o aluno ele acaba ficando chateado, porque na cabeça dele não tem como zerar a redação, mas sim, existe uma chance muito grande de você zerar a redação, e você precisa sim ficar muito esperto com a questão do tema. E o que eu sempre puxo a orelha de vocês é o seguinte: vocês ficam muito preocupados em adivinhar o tema, que eu acho que não deve ser a preocupação de vocês, e muito pouco preocupados em analisar o tema e ter cautela sobre o que o tema realmente está pedindo. Então, assim, muitas vezes o aluno se preocupa com aquilo que ele não tem que preocupar, que é ficar ansioso, ai meu Deus, o que vai ser o tema. Isso aí não adianta se preocupar, porque por mais que a gente tenha acertado aí, é um negócio aleatório, pode cair meio que qualquer coisa dentro do que eu vou passar para vocês aqui, obviamente. E aí, na hora que chega na prova, vai ser um tema bem familiar, tá? Porque vai ser dentro da área da educação, então não vai ser nenhum tema assim alienígena, vai ser um negócio bem possível que você até já tenha lido alguma coisa, etc. E aí que o aluno baixa a guarda, entende tudo errado e faz um texto nada a ver. Ou faz um texto que não é nada a ver, mas que ele acaba margeando ali o texto e que ele acaba saindo um pouquinho ali do texto, e isso já é mais do que suficiente para você perder ponto. Me perguntaram lá sobre essa questão, que eu acho que é uma questão bem possível, tá, galera, de cair. Sobre a questão da educação integral, eu achei interessante a pergunta, porque a pergunta é muito boa. É exatamente, foi você que fez a pergunta. A pergunta é muito boa. A gente já ia tratar de tema, e eu decidi trazer isso pelo seguinte: o aluno, às vezes, ele despreza essa pequena nuance. Olha, a gente veio falando, desde o início do nosso curso específico aqui, exatamente, são duas coisas diferentes. A gente tem dito que a banca, tá, ela vai apertar bastante na questão ali do ajuste fino das palavras. Esse tema, que além de ser lá no Espírito Santo vai ter concurso amanhã, tá? A gente tem aluno lá do Espírito Santo e ele acabou de me mandar dizendo que lá só falam que vai cair isso daí. Esse tema ele vai aparecer mais cedo ou mais tarde, porque os temas eles vão se repetindo e mais cedo ou mais tarde vai acabar pintando em alguma banca. Pode ser que isso aí caia amanhã lá no concurso do Espírito Santo. E se não cair, pode ser que caia no nosso, ou pode ser que caia nos dois, desde que eles modifiquem um pouquinho, tá? Mas por que eu acho que esse aqui é um tema sensacional, que existe uma grande possibilidade de cair? Porque exatamente como falou aí no chat,
São coisas diferentes, exatamente. Só que vocês percebem que, por mais que são coisas diferentes, elas são muito parecidas. Ó, educação em tempo integral, educação integral. Se você lê lá no apavoro, tu tá lá na prova, preocupação, você não tá no seu estado normal. Cai um negócio desse aqui, a sua chance de errar e de sair de órbita, sei lá, eles te pedem educação integral, aí você entender que era educação em tempo integral, existe uma grande chance, tá? Então tome muito cuidado, por mais que algumas pessoas pensem assim, não, isso aqui é bobagem, isso aqui é muito fácil, eu não vou cair nisso. Cara, galera, vocês não têm noção da quantidade de gente que zerou a redação ou da quantidade de gente que teve fuga parcial. E olha que o tema nem era tão complicado assim, viu? Os temas esses últimos eram bem simples de se fazer, o pessoal meio que confunde mesmo. Então, veja o que está dizendo aqui, ó. Quando falamos em educação integral, é a diferença de conceitos que vai norteá-la. Ampliação de jornada de número de horas, aí nós estamos falando da integral. Ó. Você pode ver que aqui nós temos tempo, a palavra tempo. Vocês se lembram aí que eu tenho dito que a gente tem que ficar muito esperto com cada palavra. As palavras, elas têm poder, inclusive, de te fazer tomar bomba. Então, se a gente tem aqui, ó, em tempo integral, significa que isso aqui não é a mesma coisa que integral. Isso aqui está norteando em relação ao tempo, ó, de 7 horas nos 5 dias de semana, como determina a lei lá, pererê pororô. Já a educação integral é um conceito que o ser humano é um sujeito integral enquanto sujeito de conhecimento, cultura, valor, ética, memória e pererê pororô. Então, essa daqui, a integral, ela está trabalhando dentro do ser humano ali enquanto um sujeito. É a integralidade da própria pessoa. Já essa daqui, em tempo integral, ela já não está trabalhando as habilidades do aluno enquanto pessoas holisticamente. Ali ela já está trabalhando a questão do tempo. Inclusive, pode ser, seria um tema até legal, de repente eles colocarem as duas. Só que se eles colocam as duas, tipo assim, ó, diferencia educação integral de educação em tempo integral. Se eles fazem isso, provavelmente vai ser menor o número de gente que vai zerar. Eles se eles gostam mesmo do pessoal chorar e ranger dente. Então, muito provavelmente, eles não vão fazer isso, de dizer, olha, diferencia educação em tempo integral e educação integral. Pode ser que sim, mas eu não acredito que eles façam isso. Eu acredito que eles vão escolher uma das duas e vão dizer, faça aí uma redação sobre como implantar esse tipo de prática nas escolas. Aí sim você vai poder trabalhar, e aí existe uma grande chance de você começar a falar de educação em tempo integral, mas na verdade ser integral, e aí você perder, já vai embora, já era, porque afinal de contas os concursos públicos eles têm que testar a sua habilidade ali de compreensão e também tem que tirar um pessoalzinho também, né, gente? Senão não tem como. Todo mundo vai passar? Não tem jeito, né? Pessoas para todo mundo passar, faça uma redação sobre o que você tomou café hoje, todo mundo ia lá e fazia uma redação pessoal e ficava por isso mesmo. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é testar habilidades. Então, se a pessoa ali já errou na interpretação, já quer dizer que ela realmente já não tem habilidade mesmo. Tá? E aí, infelizmente, o brasileiro, em vez dele dizer, olha, eu estou falhando nisso daqui, o que eu tenho que fazer para melhorar, para eu conseguir ganhar mais pontos? Eu vou entender a questão do tema, vou procurar compreender como é que as coisas funcionam para eu ter sucesso. Não, ao invés disso, ele diz que a culpa é da banca, e aí vocês já viram que vai ficar nessa ciranda eterna. Só que isso não é o nosso caso, a gente está aqui, vocês vão se dar bem lá. Então, olha o que ele continua dizendo, ó, portanto, a educação tem que dar conta de todas essas dimensões da formação do ser humano. E aí está lá na LDB, ó, Lei e Diretrizes de Base da Educação Nacional. No artigo 2º, aponta a função da educação de garantir o pleno desenvolvimento do ser humano. Essa seria a ideia de educação integral. Então, a educação integral é o pleno desenvolvimento do ser humano, tá? E essa ideia, ela em parte coincide, você dá conta aí das dimensões, não só de mais tempo na escola, tá? Então, a questão aqui não é de tempo. Tá? A gente se educa no trabalho, na família, tal. Então, a formação humana, ela não é uma questão temporal. Ela é uma questão de várias habilidades ao mesmo tempo. Isso aqui eu acho legal de vocês decorarem, tá? Essas coisas de, ó, LDB no artigo 2º. Mesmo porque, vamos supor que caia um tema, vou até mostrar nos modelos para vocês hoje, que caia um tema social, que não é um tema especificamente muito educacional,
mas ele tem um caráter que ele é um pouquinho mais expansivo, tá? Foi lá, ó, qual que é a questão, sei lá, do aluno que em sala de aula ele sofre um preconceito lá por ele usar boné vermelho?